gratos. Em nome de Yeshua. Amém. Glória a Deus. Você que está aí comigo no Facebook ou no YouTube, sejam todos vocês bem-vindos. Estamos gravando simultaneamente, tanto pelo Face quanto pelo YouTube. Que todos sejam cheios da glória de Deus. Amém, queridos? Você pode sentar um dedo aí no like, glorificar a Deus, você que está no YouTube, deixar uma mensagem aí, você que está nos assistindo direto. Que essa noite seja uma noite especial na sua vida. Seja uma noite sobrenatural. Amém? Dá um abraço na sua família aí, vai. Dá um abraço no seu familiar que está aí com você. A presença de Deus está aí agora. Aleluia. A presença de Deus está aí com você. Amém? Nós vamos ao nosso estudo. Palavra, Apocalipse. Tem sido uma bênção esse estudo na sua vida? Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Ontem nós tivemos um culto diferente. Nós tivemos ontem a Rede Jovem Jump, CPIGV aqui. E foi muito legal ontem, foi muito bom. E aos sábados a gente vai estar fazendo a Rede Jovem online, enquanto tiver em tempo de pandemia, que quando acabar será ao vivo, nossa Rede Jovem. E sábado que vem nós vamos ter um sorteio no meio da Rede Jovem. Esteja lá conosco, amém? Vamos fazer um sorteio bem lindo da Rede Jovem no sábado que vem. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, verso 14. Eu vou ler nas duas traduções, tanto a João Ferreira de Almeida como a Bíblia Judaica Completa, que eu gosto muito dessa tradução, desse texto, dessa Bíblia. Mas eu vou começar a ler primeiro pela referência de João Ferreira de Almeida. E olhei, nós lemos, né? Nós paramos, a gente falou, é versículo 8 que a gente está, não é 14 não. A gente está, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é versículo 8 que nós vamos estudar, não é o 14 não, perdão, tá? E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu
que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Tremendo aqui, né, querido? Quando a gente começa a ler e a ter entendimento que é chegado, né, a ira de Deus. E a Bíblia começa a falar aqui da grande Babilônia que caiu. Quando está falando da Babilônia, aqui na Bíblia, ela não está dizendo mesmo do Império Babilônico, não, que o Império Babilônico já caiu há muito tempo, né? Mas está se falando do reino espiritual babilônico, né? A grande Babilônia, que deu de beber o vinho da sua ira e de sua prostituição. Eu quero lembrar sempre a você, meu irmão, que está estudando comigo, que o Apocalipse é escatológico. E por ele ser escatológico, ele não é uma ciência exata. Eu torno a dizer, não é exata. Existem teses acerca do Apocalipse. É sempre bom falar, porque sempre tem gente nova na live nos assistindo. Então seria muito leviano você dizer, é isso aqui ou aquilo ali. Eu vou levantar as teses que dizem, ok? Eu vou apresentar, como eu tenho feito todo esse tempo, apresentando várias teses, né? O que alguns acreditam, alguns estudiosos armênicos acreditam de uma forma, calvinistas acreditam de outra forma. Enfim, existem teólogos que defendem teses, cada uma diferente da outra. Mas as que são mais comuns, a mais comum aceitas, é que essa Babilônia é uma cidade espiritual. É uma cidade que levou os seus filhos a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Então, quando a gente fala de prostituição, a gente não está falando só da prostituição sexual. A gente sabe que Deus, quando fala da prostituição, ele não está falando somente da prostituição sexual, mas também de uma prostituição espiritual. E essa prostituição espiritual, que Deus chama de prostituição, aqueles que trocam a Deus por outros deuses. No livro, na palavra de Deus, no modo geral, se eu não me engano, no livro de Oséias e tantos outros, Deus se apresenta como seu marido. Deus se apresenta para a igreja como o marido da igreja, como noivo, outra hora como esposo. Na parábola das virgens ele fala, eis aí o esposo chegando. Mas então quando você fala de prostituição, é aquela que troca o seu marido por outro. E muitas vezes, meu irmão, o povo de Deus trocou o seu marido por uma outra pessoa, por um outro Deus, por uma outra religião, para adoração a outras coisas que não é só a ídolos feitos por mãos humanas. Porque os ídolos feitos por mãos humanas é a abominação aos olhos de Deus, né? Mas não é só o feito por mãos humanas. Às vezes é tudo aquilo que você tira a adoração de Deus e você devolve para outra pessoa, para um filho, para um jogador de futebol, um ator de televisão, um cantor que você é apaixonado. Mas a Bíblia aqui está falando muito sobre a grande Babilônia que vai cair. E a gente sabe que essa Babilônia está falando de todo o mover romano. É uma tese que se é colocada diante de nós, que essa grande Babilônia seria um poder romano, um poder de Roma que vem tentando
influenciar as nações, levando seus filhos a deixar de adorar Deus para adorar outros deuses, adorar imagens feitas pelas mãos humanas, porque lá no capítulo 20 de Êxodo, Deus já começa a dizer: não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de esculturas, quer do que há no céu, na terra ou embaixo da terra, não as adorarás, não lhe dará culto. Então, quando isso acontece, Deus também chama na sua palavra de prostituição. Então aqui o anjo está dizendo: caiu a grande cidade, que a todas as nações deu para beber a ira da sua prostituição. Aí a palavra de Deus começa a dizer, continua dizendo assim no verso 9: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, olha só, já está falando de imagem de novo, né? E recebeu o sinal na testa ou na sua mão. Que sinal é esse, apóstolo? A gente sabe que, mais uma vez, os números eles são simbólicos dentro do Apocalipse. Mas a Bíblia diz aqui, lá na besta que emerge da terra, que o número é 666, aonde muitos irão ser marcados nas costas da mão ou na testa. Já existiram várias teses sobre essa marca da besta também, né? Uns diziam que era código de barra, outros já estão dizendo que são chips implantados na pele, na testa. E a gente acredita que pode ser por esse caminho, né? Eu acabo acreditando que possa ser já por esse caminho. Porque a Bíblia diz que quem não recebeu esse sinal não vai poder comprar, não vai poder... para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, estou voltando a ler aqui no versículo 18 do 13. Né? Porque o número é um número de homem, e o seu número é 666. Então, alguns teólogos também dizem que poderá ser um simples chip, porque você não vai poder comprar, você não vai poder vender. Então vai ficar difícil, você não compra gasolina, você não compra comida, você não compra nada se você não tiver esse chip, né? Ou se não tiver esse sinal, essa marca. Pode ser um chip? Pode, né? Nós estamos caminhando para uma era onde tudo é digital, né? Tudo é digital. Hoje em dia existem pulseirinhas que você toca na pulseirinha lá, você paga a conta, né? Já existe isso, né? Daqui a pouco vão implantar aqui um chip em você, vão monitorar você. A gente fica sabendo que na China as pessoas já têm a sua identidade também assim, monitorada, né? A pessoa já é totalmente monitorada. Você é monitorado na internet. Todos nós somos monitorados na internet. Isso não é tão difícil de você entender, que começa por uma era digital. Porque é só você ir lá no Google e você colocar assim: eu quero comprar um celular tal. Né? Você faz uma pesquisa de um produto. Nem que você não comprou, ou ainda que você tenha comprado, toda hora você vai estar recebendo notificações de produtos semelhantes àquilo que você pesquisou. Por quê? Porque eles guardam a sua pesquisa. Eles sabem quem é você, eles conhecem você, sabe qual o número do seu CPF, o que você compra, aquilo que você acessa, né? Aquilo que você tem acessado nas redes sociais. Imagina agora você recebendo uma marca, um chip, como alguns hoje falaram um tempo atrás, é código de barra, né? E a gente sabe que a coisa mudou de código de barra para chips. Hoje era digital, muito mais... sofisticado, e pode ser até que acrescentem outras coisas, porque João, ele quando vê, ele escreve o que ele vê, mas ela tinha coisa que era muito futurístico para ele. Como que ele ia ver? É o mesmo caso de Ezequiel, que Ezequiel olha e diz que vê homens voando no futuro em pássaros de prata. Ele estava vendo aviões voando, mas ele não saberia que aquele nome era avião, né? Que aquilo se chamaria um avião. Então, João também, da mesma forma, quando teve a visão do Apocalipse, ele viu muita coisa simbólica, então ele não conhecia.
Então, aquilo que ele ia vendo, ele ia colocando semelhante. Então, ele começa a dizer que viu o anjo gritando que caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Isso aqui pode estar relacionado à Inquisição, já ouvi teses falar sobre isso, da prostituição, da idolatria, né? Aí também fala aqui da imagem da besta, recebeu seu sinal na testa ou na sua mão. Também o tal, aí que entra o perigo maior, né? Gente, eu estou aqui trazendo teses para vocês. E está dizendo assim, também esse que vai receber essa marca, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Misericórdia. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E eu torno a dizer para todos aqui que estão nessa live que a gente precisa ter noção do caráter de Deus. Porque a gente cansa de dizer, de ouvir por aí, Deus é amor, a Bíblia é um livro, uma carta de amor, né? A Bíblia é uma carta de amor para os seus filhos, que Deus é bom, que Deus é isso, que chegar no dia a gente vai... Não tem como. A oportunidade que nós temos é aqui e agora. Futuramente, Deus vai deixar essa bondade, essa misericórdia, essa graça, para vir com a sua ira. Então, Deus é amor. É, apóstolo? É. Mas ele também é fogo consumidor. Deus também, ele é fogo consumidor. Deus é justo. Por isso eu digo para vocês que estão me assistindo, que estão me acompanhando, quer no YouTube ou quer no Facebook, uma coisa muito séria que vocês precisam tomar a noção do que a gente está falando, porque Deus ele é bom, mas ele vai chegar o momento que ele vai apresentar a ira dele. Porque os homens amaram muito mais o mundo do que o seu amor, né? Então vai chegar um tempo que nós vamos... a humanidade, quando eu falo nós, eu quero dizer a humanidade, que longe de mim tal coisa, né? A humanidade vai experimentar esse cálice da ira. O tormento será tão grande de fogo e enxofre diante dos santos e do Cordeiro que vão estar assistindo. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, para a eternidade, querido. Que coisa horrível. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida, né? Para a sua eternidade. Porque a gente passa. Eu nasci ontem. Hoje eu já estou aqui, um jovem senhor, né, maduro, 54 anos, caminhando para 54 anos. Mas ontem eu era um menino. Eu comecei como pastor com 25 anos. Nós vamos fazer 28 anos de ministério agora, dia 18 de junho, no dia do aniversário da minha irmã. Eu faço 28 anos de ministério pastoral. Olha que coisa. E no dia 19, eu faço 9 anos apostólico, que recebi uma unção apostólica, que foi em 2011. Então você começa a analisar essas coisas, você começa a ver essas coisas, como o tempo passa. As coisas vão passando, o tempo vão passando, né? Mas isso é tudo muito rápido, muito passageiro. Mas a eternidade não. A eternidade é para todo sempre. Então a gente precisa decidir aonde a gente quer passar a eternidade. Se é com Deus ou se é nesse lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Apóstolo, mas isso não é assustador? É. Isso não é muito duro? É. Isso não é pesado? É. Mas é a realidade. Está escrito na palavra de Deus. Mas isso aqui também não é simbólico? Eu acredito que não. E eu vou lhe dizer por quê. Porque ele repete isso várias vezes na Bíblia. Aí diz assim, para todo sempre. E não tem repouso
Nem de dia e nem de noite. Não vai ter descanso, querido. Os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. 2 pontos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Versos 12 do 14. Quais são os mandamentos? Você precisa guardá-los. E mandamento de Deus não é só do Evangelho não, tá? Porque os 10 mandamentos estão lá para serem observados. Não terás outros deuses, honrar pai e mãe, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Não roubarás, não matarás, não dirá falso testemunho, que é mentira. Então, tá lá os mandamentos, para a gente observar. Mas eu estou na graça, mas os mandamentos estão para serem observados. Está escrito aqui, ó. 14, verso 12. Eu vou até ler na outra tradução. Está dizendo assim, nesse momento é necessário a perseverança da parte do povo de Deus, dos que guardam os seus mandamentos e são fiéis a Yeshua. Isso é muito sério. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aí está falando daqueles que morreram, que morrem em Deus, que vão descansar das suas obras, que vão descansar de todos os seus trabalhos e a tudo que fizeram de obra vai segui-lo. Por isso, meu irmão, vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena servir. Não é somente você ser filho de Deus, ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você se tornar servo. Você se tornar um servidor, um trabalhador no reino. E eu quero dizer para vocês aqui do Facebook, tanto para você que está no YouTube, tem muito a ser feito. Tem muita obra ainda para você fazer. E é importante que você faça. Quantos já não se importam mais com ninguém? Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, falei, filha, eu falo pela CPIGV, pela comunidade profética. Eu estou falando pela comunidade profética. Não estou citando a igreja de ninguém, estou falando a igreja que eu pastoreio. Muitos não têm coragem de ligar um para os outros para saber como estão. Sequer ligam para o seu líder. Poucos. Hoje eu recebi um telefonema. Apóstolo, vocês estão bem? A apóstola que atendeu. Né? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Mas são poucos que se preocupam com as pessoas, que se ligam uns para os outros, que se preocupam com o perdido, que se preocupam com aqueles que estão realmente ainda sem Cristo e que vão descer à recâmara da morte para uma vida eterna longe de Deus, que vão gemer e sofrer num lago de fogo e enxofre. Aí, para terminar essa palavra, eu me lembro de um homem, um grande, um homem que era bandido, era criminoso na Inglaterra, no século passado, e ele estava sendo condenado à pena de morte. E chegou um capelão para falar do amor de Deus para ele, e começou a ler umas palavras da Bíblia. E ele perguntou, quem é você? Ele falou, vim trazer o conforto da religião. E começou a ler uns textos sobre a morte, o inferno, né, o lago de fogo e enxofre. E aquele criminoso olhou para aquele pastor e disse, você acredita mesmo no que você está lendo? E o pastor respondeu, eu creio. O que você está fazendo? Ele falou, estou trazendo o conforto da religião. Aquele criminoso olhou para ele e falou assim, amigo, deixa eu te dizer uma coisa.
Se eu acreditasse no que você está me dizendo sobre um fogo que nunca vai se apagar com enxofre, aonde muitos vão beber do cálice da ira e do tormento, lá não vai se apagar, nem de dia nem de noite vão ter sossego. Se eu acreditasse nisso de verdade, eu percorria, o criminoso disse para o pastor, eu percorreria todas as ruas da Inglaterra, de joelhos se necessário, ainda que o chão fosse coberto de caco de vidro, para salvar uma única pessoa. E eu acredito que teria valido a pena, se eu cresce nisso de verdade. Porque o que você está me falando são palavras horríveis, sem a menor preocupação com a minha vida. Então, meu irmão, eu encerro aqui essa palavra, que é tempo da gente pregar o Evangelho. Quando você desligar essa live, liga para o teu pastor. Pergunta se ele precisa de alguma coisa. Liga para o teu irmão. Pergunta se ele está precisando de alguma coisa, às vezes de uma palavra amiga. Por que só o pastor é que tem que ligar para você? Por que só o seu líder é que precisa ligar para você? Está na hora disso começar a mudar. De você ligar para alguém que ainda não conhece Jesus e deixar uma mensagem de amor, de fé e de esperança. Porque o tormento é muito grande. E eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas, às vezes minha esposa me pergunta assim, amor, você se dedica muito à obra de Deus. Eu digo para ela, minha filha, eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço líderes dessa nação que, se tivesse passando um pouquinho do que o apóstolo Sidney hoje tem passado, estaria em casa tranquilo, dormindo, vendo televisão. Porque eu tenho estado com um problema de coluna muito sério, muitas dores, mas tenho estado aqui todos os dias. Estou aqui há quase 90 dias ministrando todos os dias, de manhã e de noite, manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite para vocês. Sabe por quê? Porque eu creio nisso aqui. Eu creio que vai haver o lago de fogo. E eu não quero que nem eu, nem minha família, e nem a sua, e nem ninguém passe a eternidade longe de Jesus. E que recebam a marca da besta, a marca da destruição. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, te pedindo uma bênção especial para a vida desse meu irmão. Que essas palavras possam ter entrado no coração deles. E que eles possam entender que não é mais tempo de idolatria, não é mais tempo de ficar adorando imagens, pessoas. Não há mais tempo de ficarmos levando uma adoração a outra, qualquer pessoa que não seja a Deus. Pois a palavra do Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas posses. Pai, e debaixo dessa palavra eu abençoo teus filhos, que eles possam ter o entendimento da tua vontade e do teu querer. Pai Celeste, eu decreto sobre a vida dos teus filhos que eles possam ter que as escamas caídas dos seus olhos e que eles possam percorrer a terra de joelhos, ainda que tenha sido coberta de caco de vidro, para salvar uma única pessoa. Porque, Pai, quando a gente tem um entendimento do que é partir desse planeta sem Jesus, é triste saber que existirá um lago que arde de fogo e enxofre e que o tormento será eterno. Pai, eu abençoo teus filhos no nome de Yeshua. Amém, meu irmão?
Graças a Deus, que essas palavras possam ter ministrado ao seu coração, no nome santo de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, graça e paz.